começar, que seria assim, ó, a gente já automaticamente dizer para as pessoas, avisar que a gente vai fazer isso em segmentos, em blocos. Hoje é o primeiro dia de saúde mental. Ah, tá. Vai ter episódios. Tem muita coisa, muita coisa. Sim. Ai, que coisa boa fechar ali, verdade. Já estamos ao vivo? Ah, então tá bom. Hoje é a minha primeira vez, então, com os 2 microfones, né? Que bom, a gente já tá em mais canais aqui ao mesmo tempo. Mas então hoje, boa tarde a todos, nós nos reunimos aqui ao vivo para falar sobre saúde mental. E é um tema, né? Imagina, saúde mental. Eu acho que logo que me passaram qual seria o tema da live hoje, eu pensei, meu Deus, realmente são muitas. É um tema que vai para muitos caminhos. Eu acho que é uma coisa que. Eu acho, não, eu tenho certeza que é uma coisa que todo mundo busca hoje. Eu acho que é o bem mais precioso que pode existir, né? Alcançar isso. Então a gente se reuniu aqui, a gente já conversou agora, então que hoje vai ser a primeira live sobre esse tema e de vários outros episódios, para que tenha os desdobramentos e que a gente possa falar de saúde mental em várias situações, né, e das terapias e tudo que envolve, né, a luz dourada, várias fases também da vida. Então é um tema que exige profundidade, né. Então vamos iniciar então a nossa conversa sobre esse assunto e eu vou passar o microfone então para a Ivânia para que ela possa fazer essa introdução. Esse é um assunto, boa tarde para todos, boa noite, bom dia. Esse é um assunto muito palpitante no mundo inteiro, tanto que eu tenho acompanhado os noticiários europeus, dizendo exatamente até que a princesa Catherine de Gales, ela é uma das que mais trabalha em relação à saúde mental infantil, e então ela recém esteve na Itália, porque também estão trabalhando lá, em vários países europeus e no mundo inteiro, especialmente na Ásia, exatamente em função de uma série de problemas, burnout e outras coisas assim. Isso no mundo inteiro está se propagando, porque as pessoas estão chegando à conclusão, até porque a geração Z também está impondo um pouco disso, né? Percebendo que não é mais possível viver no piloto automático, enlouquecidos, infelizes, desgastados, estressados, e inclusive muitas vezes chegando ao suicídio. Então, aqui na Luz Dourada, damos muita importância à saúde física, mental, emocional, psicológica, tivemos por bem exatamente fazer agora esse estudo, esse acompanhamento, esse dissecamento do assunto em vários níveis. E como nós temos médicos aqui conosco que vão falar sobre o assunto, Fabíola e Tiaraju, eu só estou fazendo essa pequena introdução e dizer a todos vocês que hoje vamos ter um episódio assim mais genérico, mais por alto, mas nos próximos vamos desdobrar em saúde mental infantil, adolescente, jovem, né? Adolescente e o jovem, depois o adulto e depois na terceira idade. Porque é muito importante, é de fundamental importância. E começamos pela Fabíola. Certo. Boa tarde a todos. Nós vamos começar falando sobre fatores e situações que interferem com a saúde mental. De uma maneira ampla, a primeira coisa a se pensar é que, mesmo antes de nascer, nós já somos impactados e influenciados através da saúde materna e dos nossos descendentes, dos nossos ancestrais. Na verdade, nós transmitimos, a mulher, através do seu óvulo, transmite por carga genética para 2 gerações, para sua filha e sua neta. Ela já vai estar, através da sua filha, gerando os óvulos da sua neta. Então, essa é a primeira carga que nós recebemos dos nossos antepassados. E nesses genes já vem sinalizadores para doenças, para comportamentos, para até padrões de estilo de vida antigos. E para isso existe um conceito novo, que é o conceito de epigenética, que influencia em todas as nossas questões. A gente já falou dessa abordagem na parte física e agora também na parte emocional. Tudo isso impacta não só na saúde física. A gente sabe
também da maneira com que o parto foi conduzido. E são ávidos por conhecer, por absorver tudo que acontece no meio. E aí impacta principalmente no cuidador desta criança, a pessoa que vai atender esta criança. Então, o abuso, a violência emocional, então, às vezes, não só da mãe que está exausta, ou que está com depressão pós-parto, mas muitas vezes a própria babá que não tem condições emocionais e traz as suas cargas para cuidar de uma criança. A escolha da primeira creche, da primeira escola, num ambiente saudável. A gente tem que saber que a criança ela é inserida num contexto familiar que muitas vezes está alterado. A criança está inserida num contexto que talvez não tenha tudo que ela necessite para o primeiro período. Privação alimentar, fome, é uma coisa que impacta na saúde emocional. Você ter um ambiente de violência doméstica ou de carências emocionais já gera constrói o teu padrão. A gente já falou sobre isso, que uma criança, até os 2 anos, ela vive a vida que os pais querem que ela viva. Ela não vive a sua vida, ela traz a sua carga genética e ela come o que é oferecido, ela vai para onde ela é levada e ela escuta e faz o que é colocado para ela. A partir daí que ela começa a passa por um período um pouco mais de consciência e a partir dos 5, 6 anos que ela passa a ter realmente a sua própria vontade. E até lá já foi construída toda a sua bagagem emocional para o resto da vida. Se a gente passear pela adolescência, aí tem outros aspectos, todos desde a influência das mídias, a influência das amizades, a influência do meio familiar, da possibilidade de educação, de limites, tudo isso impacta na saúde emocional. Seguindo na vida adulta, a obrigação de ter uma definição de vida profissional bem-sucedida, comparar-se com outras pessoas, um mundo de competição, um mundo em que, na verdade, a informação é tão rápida que absorver tudo aquilo é quase que uma necessidade urgente. Então, nós temos, assim, eu estou fazendo um passeio por diversas etapas, para que a gente tenha consciência que isso é um assunto bem profundo e que a gente pode, assim, aprofundar em cada área isso tudo. E aí, quando a gente chega na vida adulta, a gente tem um acúmulo de funções. O fator masculino, que está havendo uma divergência dos papéis. A mulher está sendo mais masculinizada, está assumindo N papéis, assumindo papéis de liderança, assumindo a função de mãe, esposa, trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Então, a mulher ela é sobrecarregada, né, de tarefas, né, exigida, muito exigida. E o homem, por sua vez, está ocorrendo que ele está perdendo o seu papel de provedor mor, porque ninguém consegue prover uma casa sozinho na atualidade, e está vendo agora que está começando a se reequilibrar novamente isso, porque o homem está sendo requisitado a assumir o papel também de educador da família, outros papéis que ele não desempenhava antes. Então está vendo todo um desequilíbrio também nesse período. Aí fora as doenças físicas, todo o impacto da pandemia que teve na saúde mental, tudo isso influenciou na vida adulta. E a gente vai passar daí para a idade da velhice, agora é a partir dos 65 anos, né? 60. Já não é mais 60, já ainda está 60. Que começa um outro lado, que é toda aquela questão mental que a gente já conversou as outras vezes, sobre o não pertencimento, sobre a invisibilidade e a crise do tempo, né? Que a gente já falou sobre isso. Então, assim, eu fiz um passeio amplo a respeito disso, e para que a gente tenha consciência
que todas as nossas atitudes, desde com os filhos, em tudo que a gente fizer na nossa vida, vai ter um impacto na nossa saúde mental. Eu vou passar para o Charlie, porque eu vi que ele tem coisas bem interessantes de estatísticas e coisas gerais assim para passar. Nós temos um punhado de microfones. Bom, boa tarde a todos. Luz e sabedoria, é uma alegria estar com vocês novamente aqui ao vivo no Morro do Cedro. Saúdo também aos nossos visitantes que estão aqui conosco na nossa assistência na plateia. Sempre é uma alegria a gente poder compartilhar esses ensinamentos que nós, como eu falava para nossa amiga ali, também nós, Carolina, né? Nós também somos os aprendizes desses ensinamentos. Nós também nos deslumbramos, nós também temos que quebrar a nossa caixa. Quebramos, já estamos constantemente quebrando e rompendo a nossa caixinha de conhecimentos que a gente criou, gerou, pela nossa caminhada em outras correntes filosóficas. Todos nós já temos alguma idade, nós aqui, e viemos de outros caminhos. Então, para entrar na luz dourada, nos clarear, a gente precisa estar com a cabeça aberta e curioso por um novo olhar e assim, sempre saber que nunca se diz a última palavra em tudo, que a gente nós somos aprendizes, né? Então, saúde mental, que bom que nós vamos ter, então, outros dias para continuarmos, porque é um assunto muito, no meu entendimento, muito, como foi dito, muito amplo, e começa, assim, do meu ponto de vista, uma coisa muito séria, que, assim, nós, como humanidade, seres humanos, nós somos muito doentes mentalmente. Parte desse princípio, nós somos enfermos mentalmente. Tanto por isso que o arcanjo Jofiel, o nosso grande arcanjo da luz dourada, ele é o responsável pela saúde mental das criaturas. Ele tem essa tarefa hercúlea de fazer um processo com a instalação da luz dourada de nos curar, todos nós, almas que aqui estamos em aprendizado, nos curar especialmente a cura mental que nós precisamos desenvolver. E ele é o responsável por estimular os cientistas, os médicos, os terapeutas, os psicólogos a pesquisarem, a desenvolver novos métodos, novos conhecimentos para tratamento, diagnóstico e tratamento das doenças mentais. Então, falar sobre doença mental é falar sobre a área de competência de Jofiel. Então, nós estamos aqui bem situados, né? Mas, realmente, porque nós precisamos. É só nós olharmos, né, Ivânia, os planetas responsáveis pela mente das criaturas, nos nossos mapas astrais. Olha o nosso Mercúrio, a nossa Lua, Urano, Netuno, e os aspectos que um Plutão faz com os nossos planetas pessoais. Não, fica segurando. A gente assim agora já olha o mapa e diz, meu, que desgraceira. Só por esses planetas a gente já vê que é uma coisa constante na maioria dos mapas, porque justamente estão vivendo esse tempo. Então é natural que os aspectos que acionam Mercúrio e Urano e Netuno, eles sejam realmente muito aflitivos. Né? Então, e o resultado é essa doença mental, como tu estás falando. Então, a gente olha, nós temos a nossa banca, que é um trabalho de serviço prestado pela Luz Dourada, aquelas pessoas que buscam um auxílio dos florais, que também é uma outra grande ferramenta que nós vamos falar no futuro, né, em outros dias, de auxiliar a todos nós que temos esses transtornos. A gente olha no mapa e a gente vê um Mercúrio, que é a capacidade da pessoa entender as lições dela, entender a realidade, um Netuno que tolda a visão da pessoa, a sua percepção fica equivocada. Então nós, como humanidade, nós somos muito doentes mentalmente, todos nós. É muito raro a gente encontrar uma pessoa que esteja assim. Então, basta para a gente olhar assim, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, a nossa incapacidade de ver o outro, a nossa falta de empatia, a nossa incapacidade de aprendermos com as experiências. Nós repetimos os mesmos erros, nós refazemos sempre da mesma maneira.
as nossas ilusões, as nossas pensamentos mágicos, que nós não, a nossa incapacidade de perceber a realidade como ela é, os enganos e as mentiras que nós contamos o tempo inteiro para nós, justificando condutas tão deletérias, as dependências, os vícios que nós desenvolvemos. Então, assim, uma coisa, na verdade, parando para olhar assim friamente, é uma coisa bem difícil que nós vivemos como humanidade. Bem, mas isso, falando de um ponto de vista geral, não é considerado doença mental, né? Então, como a gente olha para o lado ali, o outro, eu sou egoísta, eu sou mentiroso, eu me engano, mas eu vivo, eu funciono, eu tenho minha... Então eu olho o outro é assim também, então isso aí é o chamado normal, né? É o que o professor Hermógenes chamava de normótico, que é quando a gente olha para o lado e todo mundo é parecido, então você não se considera... Terceirizando a responsabilidade. Você não está deslocado. Então só uma pessoa que começa já a se destacar, a ter uma percepção maior, ela consegue enxergar isso que também está no nosso tecido social humano doentio. As guerras, né, gente? Nós investimos bilhões e bilhões de dólares para fazer armamento, para nós jogar uma bomba em cima de uma cidade. Drones, enfim. A questão sexual, a questão de uso da infância. Tem coisas assim absurdas da crueldade humana, nós somos muito doentes mentalmente. Mas vamos trazer para uma questão médica, então. Então isso a gente está analisando de um ponto de vista mais espiritual e maior, uma visão geral da humanidade. Do ponto de vista médico, então, saúde mental é considerado pela OMS um bem-estar, um estado de bem-estar pessoal, em relação na sua capacidade da pessoa lidar com as dificuldades, com os desafios dela. Ela tem a ver com a sua resiliência, a capacidade de resolver problemas, de entrar em contato com coisas aflitivas e manter uma certa estabilidade, uma certa capacidade de se manter trabalhando, útil, funcionando, diante dos desafios da vida, manter um certo equilíbrio e conseguir se adaptar, né, a esses desafios. Isso é considerado saúde mental. E a doença mental, então, ela se caracteriza quando existe uma alterações nas emoções, um sofrimento emocional, alterações no pensamento da pessoa e no seu comportamento diante das situações desafiadoras que geram uma grande incapacidade de convivência social e de desempenho de funções, né? Seja no trabalho, seja no estudo, seja nas relações familiares. Então, quando a pessoa desenvolve. E aí, os números, então, eles são muito menores, é isso que eu falei, porque olhando o mapa astral, nós diríamos assim, olhando o mapa, doente, todo mundo, né, somos doentes. Mas, do ponto de vista, então, médico, aqui os dados. Mas é bastante gente, né? Estados Unidos, aproximadamente 19% dos adultos possuem algum tipo de doença mental. 4,1% doença mental considerada grave. 8,5% apresentam transtorno de uso de substâncias. Isso é uma outra coisa, né? Uma outra linha do transtorno mental, que é uma pessoa que às vezes ela nem não expressa ainda, e ela vai como uma forma lúdica para o consumo de substâncias, e isso acaba sendo um gatilho para ela acionar genes e deterioração mental, e acaba expressando uma doença que ela tem no seu substrato genético, ou uma deterioração de comportamento pela própria substância, né? No Brasil as coisas são um pouco mais difíceis de dados exatos, mas assim, que nem a OMS fala em 12% da população brasileira apresentando transtornos mentais. Isso nos dá aproximadamente 23 milhões de pessoas, né? Considerando a nossa população em torno de 200 e poucos milhões, 210 milhões. E 5% tem transtorno mental grave. Mas o que é mais chamativo assim, é que cerca de 75% das doenças mentais se manifestam até os 24 anos. Então isso é muito interessante, e aí reforça, né,
Claro que o período crítico é a primeira infância, é o intraútero, a fase da lactação, a primeira infância, mas aí na adolescência, então até os 24 anos, aproximadamente 3/4 das doenças mentais já terão se expressado. Não significa que em qualquer idade isso pode acontecer. Então a doença mental, ela não escolhe gênero, ela não escolhe raça, ela não escolhe nível social, não há preferência por nível cultural, localização geográfica. Então, a gente encontra isso de uma forma quase que endêmica, né, em todo o nosso mundo. E ela é causa de, como vários outros problemas, de vergonha, de constrangimento, né? Isso ainda é muito... A gente vê isso no nosso... Hoje, não mais, eu acho que não tanto como já foi um dia, mas a gente falava assim para a pessoa: olha, seu Joãozinho, acho que seria bom o senhor ir consultar um psiquiatra. Aí ele dizia assim: mas eu não sou louco, doutor. Ou se ele falava para a família assim: eu acho que eu estou precisando estou com uma depressão. Aí as pessoas dizem: não, isso não é... Isso é fraqueza. Isso não é nada, isso não é doença, isso não existe, você tem que pegar um tanque de roupa e um fogão, como a gente já viu afirmações assim. Como se isso fosse uma coisa de gente almofadinha, de gente da alta sociedade. Era uma ideia assim muito equivocada, grotesca, de que a enfermidade emocional mental não era uma coisa real, que a pessoa estava fingindo, que a pessoa estava se escamoteando do trabalho, que a pessoa estava... E só quem passou por isso, né? Ou quem acompanha alguém realmente com um transtorno mental sabe do grande sofrimento que é. Que provavelmente eu acho que é muito menos grave a pessoa ter uma doença física grave, em muitas circunstâncias, do que uma doença mental grave, porque ela adoece todo um contexto, toda uma família, ela envolve vários cuidadores, ela precisa de um suporte não apenas emocional, como financeiro, ela exige um aporte de recursos do Estado, de recursos sociais, recursos de saúde, que muitos países, muitas estruturas municipais, estaduais não dispomos. Claro que a gente sabe que nos últimos anos os governos têm investido muito em priorizado isso com as unidades de saúde mental dos municípios, né? Mas a gente sabe que isso é uma epidemia. Quem trabalha num consultório hoje, é óbvio que ele tem que atender, não importa se ele é pediatra, se ele é ginecologista, ele tem que atender ansiedade e os seus derivados. Eu, na cardiologia, atendo síndrome do pânico quase todo dia. Ou doença depressiva. Porque os psiquiatras não há como abarcar o tratamento de todos os enfermos dessa área. É uma multidão, né? Então, são períodos que nós estamos vivendo de grande aflição emocional, mental dos seres humanos. E que isso implica em que nós façamos reflexões como essa e que vamos trazer alternativas, até sugestões de como auxiliar as pessoas, e os mestres da Luz Dourada estão trazendo essas ferramentas que exigem autoconhecimento, Claro que uma pessoa que já está assim, num grau... são situações de mitigação, né, de alívio, e nós temos possibilidade de oferecer auxílio, de forma alguma substituindo o tratamento médico, mas colaborando e complementando, né? Nós sabemos também que nesse universo de doença mental, nós temos diversos níveis, diversos graus, dependendo da idade, da estrutura da pessoa. Então, o mais comum realmente é a ansiedade e depressão, que são duas situações e que estão aumentando assim consideravelmente. E o boom disso começou na pandemia, né? Porque na pandemia foi um momento que as pessoas tiveram que fazer uma parada da sua vida, foram lacunas abertas e gatilhos para diversas coisas.
E a gente vê, assim, que hoje não existe uma estrutura preparada para dar suporte para tudo isso. Porque simplesmente você dá uma medicação para tratar, você trata o sintoma, mas você não trata a causa. E a gente sabe que essa carência que ele falou, assim, de estrutura, então se para uma doença psiquiátrica grave, que dê dificuldade de convívio social, que são as psicoses, doenças bipolares graves, várias situações em que tem, às vezes, necessidade de internação, psicoterapia contínua, suporte todo. No nosso dia a dia, nós não temos estrutura nem para psicoterapia de grupo, para assistências sociais, né, no geral. Então, é ali que eu acho que a Luz Dourada pode dar ajuda, através dos florais, através das terapias, o autoconhecimento, você aprender a ter consciência, analisar os teus sentimentos, tudo. Eu acho que tudo isso são pequenas gotas para auxiliar nesse processo. E outra coisa que a gente está vendo, que está nascendo uma nova geração que é toda digitalizada. E hoje os relacionamentos começam pelas redes sociais. Então, na verdade, as pessoas vão se conhecer após, e muitas vezes é muito diferente daquilo que foi pintado na rede social, né? E existe um trabalho mostrando que a nova geração está se desacostumando à troca de olhar, ao contato visual, a questão daquela sensorialidade que eu falei que a criança está toda assim aberta para receber, sentir o melhor cheiro, o melhor gosto, o melhor prazer, o melhor tudo, a criança percebe tudo. Quando você é mãe e vai dar a primeira fruta para a criança, você percebe o prazer que ela sente. Qualquer mulher que é mãe sabe disso. E a gente sabe que essa nova maneira de se relacionar embota isso tudo. Porque a gente entra no automatismo de ir por um caminho. Eu já falei isso numa outra live, que a gente anda por um caminho, a primeira vez tu olha tudo lindo, percebe flores, ou isso, aquilo no caminho. Depois de um tempo tu passa por aquele caminho que tu nem percebe mais o que está ao redor, nem muito menos o que mudou. Então, nos próprios relacionamentos, isso também vai impactar na saúde. Porque primeiro que as pessoas vão construir uma relação sem contato, olho no olho, é uma relação mais distante, né? É totalmente diferente da nossa relação atual. E até onde isso vai ocasionar impacto na saúde emocional, na saúde de construção de vida a dois, de família. Porque vão ser novos modelos de família que vão ser construídos, né? E outra coisa que eu vejo assim, quando criança, a gente recebe uma carga e você vai se relacionar com uma pessoa que também recebe outra carga, e até que ponto você tem intimidade e conhecimento um com o outro, de realmente se conhecer, né? Quantas pessoas se surpreendem, poxa, eu convivi tantos anos com tal pessoa e de repente eu me surpreendi com ela fazendo atitudes ou coisas assim. Porque cada um traz a sua bagagem de saúde mental. Beth, fala. Imagina, eu tava aqui, tava tão bom ouvir vocês falarem, né? Eu tava, enquanto vocês falavam, refletindo, eu vim no caminho refletindo, assim, o que para mim, na minha vida, e até pelas coisas, assim, que eu já experienciei também, de ser uma pessoa que chegou num ponto, assim, onde eu fiquei muito ansiosa, e hoje, graças a Deus, eu vivo com mais serenidade, mais calma, e pensando o porquê essas coisas aconteceram, como eu poderia, né, o que eu poderia falar hoje aqui a respeito disso. E eu acho hoje que a saúde mental das pessoas, ela está tão comprometida por causa dessa aceleração de tudo, né? Então, a ansiedade, ela é essa aceleração, pensamento acelerado, informações demais. Aqui o que a Fabiola falou tem muito com essa coisa de criar uma expectativa muito alta a respeito de tudo, né? Então, as redes sociais são uma ferramenta muito boa, que estão levando a mensagem da Luz Dourada para o mundo todo. Mas, ao mesmo tempo, essa nova forma de comunicação, tudo na palma da nossa mão, tanto as coisas ruins também, né? Principalmente, elas têm muito mais poder de disseminação do que as coisas boas. Isso tem adoecido as pessoas. Porque, como o Tia Ju falou de dados, tem muitos dados também, assim, de
jovens que não conseguem mais assistir um filme de 1h30, porque é muito tempo para ficar assistindo uma mesma coisa. Ou assistir um vídeo de 1 minuto numa rede social, porque eles precisam ver tudo em segundos, precisa ser tudo muito rápido, né? E então, esse pensamento acelerado, essa quantidade de opções, eu acho que até como médico, você sabe, né, que quanto mais opções a gente tem, pior é a gente decidir e mais ansiedade isso gera na gente. Então, hoje, a gente tem no nosso celular acesso à vida de todas as pessoas que a gente conhece e que a gente não conhece. A gente tem acesso a padrões de vida muito distantes do nosso, e isso faz com que os jovens fiquem doentes, porque eles acompanham o 1% da população e acham que aquilo é normal, né? E essas pessoas que ainda não estão prontas para dividir nada, porque elas ainda não têm idade para ter aprendido alguma coisa, têm condições de expor a vida delas para outras pessoas, de serem exemplo de vida para outras pessoas. Então, eu acho que isso sim gera muita ansiedade nessa idade, geram muitos problemas sociais e na vida adulta também, porque a gente tem muitos modelos de vida à disposição. Então, a gente decide que a gente acha que para nossa personalidade, para o nosso jeito de viver, eu vou ser feliz se eu adotar esse modelo de vida, porque eu vi que até eu passei situações assim, porque acompanhava grandes empresários, eu queria ter aquela vida louca e muitas viagens e muitas coisas. E daqui a pouco chega um momento que assim, nossa, mas eu não estou feliz, eu estou esgotada, eu estou ansiosa. Então agora eu vou me dedicar mais para o lar, porque eu vi nas redes sociais que aquela pessoa que se dedica ao lar e aos filhos, ela é feliz. E aí tem um outro vazio que ocupa a tua vida. Então a gente fica sempre tentando seguir um modelo que está na moda, ou de outra pessoa, ou de outra família, porque hoje em dia é muito fácil as pessoas aprenderam a encenar as suas vidas para a sociedade, né? A gente se preocupa muito em encenar uma família, encenar as coisas para a sociedade muito perfeitas, porque isso é aplaudido. E aí a gente consegue ver as outras pessoas encenando, a gente encena a nossa também, e isso vai gerando uma doença muito grande nas crianças da família, nos adolescentes da família, nos adultos, nos idosos, em todos, né? Então, hoje para mim eu vejo muito isso, assim, essa confusão que a gente fica tentando achar o meio certo de viver, né? Porque a gente tem opções demais que antigamente as pessoas não tinham. Até havia assim algumas frustrações, assim, eu escutava meu pai falar: eu queria ter sido tal coisa, mas eu sou muito feliz no que eu faço hoje. E eu acho que as pessoas não têm essa habilidade hoje. Hoje elas, assim, é um sofrimento muito grande, elas perdem muito tempo pensando no que poderia ser, no que não foi, ou no que vai ser, que é o que gera todas as doenças mentais, né? E também o que eu fiquei pensando sobre saúde mental, por que é tão difícil? Porque é uma coisa que não pode ser comprada, não pode ser adquirida, a gente não pode pegar emprestado de... remédio mágico. A gente não pode pegar emprestado de ninguém, não tem como eu viver com a saúde mental do meu marido, da minha mãe, eu tenho que viver com a minha, né? Então, com as minhas questões muito profundas, e muitas vezes as pessoas até têm uma capacidade de desenvolver a sua, e precisa manter a sua saúde mental mesmo quando uma pessoa muito próxima de ti não tem a dela, né? Principalmente, né? Principalmente. Então, esse é um super desafio. Conseguir me manter serena, calma, alinhada comigo mesma, enquanto eu tenho que lidar com um problema de um familiar ou de outra pessoa, e conseguir se manter saudável. Tem um colega de trabalho, o qual tu não pode fugir, né? Um chefe, um colega de trabalho que a gente não tem saída, um filho, o marido, às vezes um tá vivendo uma situação, aí o outro já tá melhor, e aí o outro, sabe? Sempre vai ter alguém no nosso meio com uma deficiência muito grande, onde alguém fala A e a pessoa, a partir das suas questões, vai entender B, né? E não tem quem faça a pessoa entender que não é B, é A. Eu vejo que o convívio social hoje está muito difícil, porque cada um fala, é como se todas as pessoas falassem línguas diferentes, e cada uma entendesse outra língua, sabe? Isso. Então, porque cada um está num nível diferente, escolhendo um modelo, então tem tudo, assim, coisas muito extremas, não existe mais um meio do caminho. Ou eu sou em todos os termos, de estilo de vida, de política, de cultural, ou eu sou muito para um lado, não existe mais nada neutro. Ou tu é isso, ou tu é aquilo, né? E tu tem que decidir se tu é isso, muito isso, ou muito aquilo, né? Então eu acho que isso está fazendo as pessoas brigarem e perderem sim a sua saúde mental.
Acho que isso tem a ver com a palavra da ordem agora, que é posicionamento, a exigência de se posicionar de alguma maneira. E, Impor um padrão e um comportamento que é exatamente seletivo nesse e eu me... Não ouve mais, elas só falam. Elas só falam, é verdade. As pessoas só falam e, infelizmente, pessoas que não sabem o que estão falando, falam, e elas têm muitos fãs, e as pessoas seguem fazendo o que aquelas pessoas falam. Então é muito bom, porque antes uma pessoa que não tinha, que tem coisas incríveis para falar, e nunca seria escutada, ela é escutada por causa da internet, isso é muito bom. Mas também sempre vai ter o contrário, né? E eu só refleti muito sobre isso, assim, e consegui ver isso, porque eu fiz aquele exercício que a Ivânia esses dias a Ivânia me perguntou, porque eu estava com alguns dilemas ainda, e ela disse assim, mas o que tu realmente quer? Parece tão clichê, né? Assim, a pessoa tem que ser o que ela quer, o que ela realmente quer. Mas isso é muito difícil de responder para si mesmo. E a pessoa só tem saúde mental quando ela consegue resumir isso numa pequena frase, com clareza e com certeza. Mas, Beth, na verdade, a tua verdade de hoje não vai ser a tua verdade de amanhã. Porque tem que hoje lidar com isso, você quer uma coisa, e daqui a pouco as coisas mudam e você vai querer outra. Uhum. E a gente sabe... E a gente não pode se martirizar com o que a gente queria antes. Eu acho que é muito isso, é pensar demais o problema hoje, né? Também tem muito... E até porque, assim, ó, a gente sabe que, assim, ó, quem desenvolve uma doença mental uma vez na vida, um distúrbio tipo ansiedade e depressão, tem um risco muito maior de desenvolver durante a vida. Especialmente as mulheres no pós-parto, no pós-menopausa, a chance é 8 vezes mais de ter um novo episódio de depressão e ansiedade. Então é uma coisa que a gente nunca cura e nunca trata. Tu convive, é como o padrão emocional, né? Aliás, esse é o tipo de coisa que faz parte do padrão emocional, né? É que eu acho que hoje em dia, assim, a gente não vive mais as nossas coisas, a gente está sempre tendo que provar. Então, antigamente, assim, eu vivia a minha vida. Hoje eu tenho que, além de viver a minha vida, defender ela, provar ela que ela é a melhor de todos os modelos, né? Então, a partir do momento que eu mudo de ideia, eu não posso mais dizer, mudei de ideia, porque eu já defendi tanto aquilo, eu debati tanto aquilo, eu provei tanto aquilo, que eu preciso ficar naquilo. Eu não posso mais mudar, né? Quando você se expõe, você tem que estar sujeito a críticas. E nem sempre a crítica é bem... Nem sempre não, nunca a crítica é bem-vinda, porque ninguém gosta de ouvir crítica, né? Então começa por aí. Vocês estavam falando isso, eu estava me lembrando do I Ching, do hexagrama 48. O hexagrama diz o seguinte, que tu pode mudar uma cidade de lugar, mas não pode mudar um poço de lugar. Isso significa que todos os seres humanos, na sua essência, são iguais. Eles precisam se sentir amados, seguros, compreendidos. Toda vez que um ser humano não se sente acolhido, amado, benquisto, apreciado e aprovado, ele é infeliz. E quando ele não é feliz, ele desenvolve doenças. Porque a saúde está intrinsecamente ligada à aceitação de si mesmo, à aceitação de se sentir aceito, se sentir inserido, haver pertencimento. Quando ele começa a se sentir isolado, ele adoece. Tanto é que lá nos primórdios da humanidade, a punição para qualquer crime era simplesmente deixar a pessoa para trás. Ela não sobreviveria sozinha. E nós temos lá no nosso inconsciente exatamente isso. Sempre que não somos amados, sempre que somos deixados para trás, abandonados, nós adoecemos e morremos. E eu acho que nesse tempo de hoje, as pessoas não estão vivendo, elas estão morrendo. Porque elas estão morrendo de dor, morrendo de tristeza, morrendo de abandono, morrendo de incompreensão. Porque eu não consigo olhar à minha volta e perceber pessoas saudáveis. De verdade, não. Porque todo mundo só se queixa. Tu não consegue conversar. Olha, me digam quantas pessoas que tu pergunta assim, como é que tá? Eu tô super bem. Quantas? Tu não deve nem perguntar para a pessoa como é que tá. E ela diz, por que aconteceu isso, aconteceu aquilo, e não sei o que. Meu Deus, o rosário começa a ser rezado. E especialmente se fala com um advogado ou médico, a desgraça é maior. Vocês não é verdade?
Então, ninguém mais está disposto a conversar coisas boas. Não estou falando de coisas amenas, coisas boas, coisas edificantes, coisas construtivas. Todo mundo só fala em doença, em problemas e etc. E pior, nas redes sociais. Todo mundo coloca a sua vida assim, para todo mundo que se quer saber ou não quer saber. Eu tenho acompanhado no Trends, porque eu comecei a seguir a Função da Luz Dourada aqui, as histórias que as pessoas contam. Gente, e o pior, uma copia a história da outra para ver se ganha uns likes. Gente, ou seja, não basta não viver a sua vida, precisa copiar dos outros. Ipsis literis. Tenta imaginar a negação da humanidade, da sua própria humanidade. Ou seja, nós viramos um produto fake de segunda, terceira, quinta mão. Como não vai ser infeliz e doente com isso? Como? Quando tu nega essencialmente a tua humanidade, que é amar, ser amado, ser aceito, ser apreciado. Por exemplo, eu sinto a quilômetros de distância, se eu olho uma criança de 1 ano, eu sei se aquela criança é amada ou não é. E como tem uma imensidade de crianças que não são amadas. É só olhar para elas. Porque as pessoas, elas, sei lá, e mais no nosso tempo, a maioria das pessoas ou não estão tendo filhos, isso é uma febre mundial, ou ela simplesmente não sabe o que fazer com uma criança. Não sabe. Está todo mundo gerando uma fábrica de loucos. Vânia, quando eu percebo isso, hoje quando alguém enxerga alguém com um cachorrinho, faz uma festa pro cachorrinho. Ah, que toda a história. Quando vê uma criança, não é feita essa mesma. Existe uma desproporção de... Ainda bem que tu falou em cachorrinho. Deixa eu contar uma pequena história. Sobre crianças, sobre assim, a questão da loucura toda. A minha mãe, quando se aposentou, ela começou a ficar... Bom, ela teve Alzheimer. Então minha irmã deu para ela, disse assim, ó, pegue um cachorrinho para fazer companhia para ela. É muito bom, acredite, é muito bom. A cachorrinha ficou muito acostumada com a minha mãe, mas especialmente se apegou ao meu pai. Ela só dormia grudada no telmão, a cachorrinha. Meu pai faleceu. E aí minha mãe, aí o Alzheimer assim se instalou direto. E aí ela teve cuidadoras em casa e eles começaram a trancar a cachorrinha no porão. Ela que estava sempre grudada no colo, dormindo junto, aquela coisa. Ela enlouqueceu. Eu trouxe a cachorrinha comigo, ela é diagnosticada, ela é louca. Totalmente pirada, porque ela foi abandonada, porque ela não se sentiu mais amada, ela perdeu a estabilidade, sabe? Ela toma trazidona. Porque ela ficou com distúrbios neurológicos muito sérios. E é a segunda cachorrinha, o Tiaraju, que consegue amostra grátis para as minhas cachorrinhas doentes. Ela ficou pelo abandono, pelo desamor. Ou seja, ela toma um remédio forte, porque ela ainda é fisicamente saudável, mas ela enlouqueceu. Ou seja, se um cachorrinho, se isso acontece com um cachorrinho, imagina um ser humano. E um bebê, ele não tem linguagem. Uma criança não sabe, um bebezinho não sabe falar, ele não reconhece linguagem nenhuma. Ele só sente afeto, amor, ser recebido, ser acariciado, ser aconchegado, ser alimentado. E isso é o que vai desenvolver toda a vida dele emocional e psicológica. Não é o discurso. Então eu vejo assim, ó, se um cachorrinho, isso é de uma questão fundamental, imagina num ser humano. Então, acho assim, ó, que nós nem poderíamos estar falando assim em saúde mental, porque a imensa maioria das pessoas está profundamente doente em algum estágio. Mas a primeira coisa que a gente precisa observar é a saúde, aquela saúde mental que está em formação. O bebê, a mamãe grávida, o bebê. Cuidar um pouquinho mais, reparar um pouco mais nisso, sabe? Porque realmente, não sei, mas eu acho que desaprenderam de criar filhos. De verdade. Exatamente porque as pessoas estão muito doentes.
muito doentes mesmo. E eu não estou sendo maldosa com ninguém. É o que a gente percebe, porque todo mundo só ou tenta viver uma vida que não tem, querendo ostentar o que não tem, ou elas fazem tudo fake, uma falsa felicidade, ou elas só se queixam. Ou seja, elas não são pessoas inteiras, elas esqueceram o que é ser um ser humano. Elas estão só sobrevivendo, não estão mais vivendo. Eu faço um gancho nisso, a questão da geração que não tem capacidade de resiliência, é uma coisa que se fala muito, né? Que a geração anterior, a nossa geração, foi uma geração que passou por dificuldades, a gente não comia o que queria, não conhecia diversas coisas, passou pelo telefone que tinha que ligar para telefonista, por incrível que pareça, fazer a ligação, depois foi o telefone discado, depois cada uma das etapas, né? E era uma geração que aprendia a se frustrar muito mais, porque era tudo mais difícil. Tu queria ir a algum lugar, tu tinha que caminhar um monte, não tinha dinheiro para passagem, era tudo difícil. Ninguém tinha carro. Então as pessoas se frustravam com mais facilidade. Então por isso que talvez isso também esteja contribuindo para o aumento da incidência das doenças mentais, que é essa diminuição da capacidade de resiliência das pessoas, né? E ao mesmo tempo de achar que precisam de tudo ao mesmo tempo. Ou seja, o simples fato de uma pessoa existir, ela acha que ela tem que ter tudo. Ela não precisa conquistar, ela não precisa buscar, ela não precisa falar. É um direito dela, inerente. Se ela não tiver todas as coisas, meu Deus, a gente não tinha carro, não tinha telefone, não tinha nada, nem sapato, né? Então, como é que era? Nem sapato. Eu creio que nós viemos de um extremo, né, de faltar tudo. É que, como tudo é dual, né, eu acho que a questão não seria isso, nós não podemos, né, generalizar, nada pode ser generalizado, né, são fatores, né, claro, que no outro extremo a gente tem facilidades, né, só que daí tu vai para o outro extremo, aí a pessoa acha que tem que ser tudo assim, né, ela não tolera nem um calorzinho, nem um friozinho, tem que estar com o ar na temperatura adequada, porque senão já é insuportável, enfim. Mas como a questão é muito extensa, né, é grave, é um negócio assim que a gente é meio assustador, né, e a gente está dentro disso, a gente faz parte dessa nós estamos aqui, então nós temos, o problema está posto, nós somos humanidade, nós somos assim, mas então o que a luz dourada tem para nos oferecer, né? Então, o arcanjo Jofiel revelou que com a completude da ancoragem da luz dourada no plano físico, que isso vai demorar aproximadamente 5 séculos, todas as doenças humanas elas desaparecerão, porque nesse período nós haveremos de nos conhecermos, nós haveremos por um processo profundo de autoconhecimento, de consciência, vamos desativando os mecanismos causadores de todas as enfermidades, que são mecanismos esses aí, de negação, de crueldade, de egoísmo, de orgulho, de inveja, de coisas malucas, de uma criança que não foi amada, enfim. Então, o processo não é simples, claro, a psiquiatria enfrenta isso com as ferramentas que tem, né? Com medicações, com vários antidepressivos, antipsicóticos, ansiolíticos, eletroconvulsoterapia, a psicoterapia, vários tipos de psicoterapia que se tem, infelizmente, hoje com resultados melhores do que a clássica, e se sabe que hoje a associação desses dois fatores é o ideal, né, que a pessoa faça o tratamento medicamentoso e mais a psicoterapia. Mas o processo, como ele começa lá atrás, então, a pergunta seria assim, como gerar ou criar um ambiente mentalmente saudável para que um ser humano venha... Vocês viram como o processo é muito profundo e envolve a sociedade, envolve o planeta. Porque o que seria, então? Nós teríamos que voltar no mínimo uma geração, um pai e uma mãe, um homem e uma mulher, com equilíbrio, com autoconhecimento,
conhecessem as suas limitações, os seus padrões, que cuidassem de sua saúde fisicamente, que se alimentassem bem, que praticassem exercício, que não usassem drogas, que se unem por uma afinidade real, que se amam, que se gostam, que se aproximam e que decidem voluntariamente uma paternidade, uma maternidade consciente, planejada. E aí essa criança então recebe, desde o primeiro momento lá que brilha o sol de Renel na concepção, uma energia compatível com a dela, né? Porque ela já é amada, ela é desejada, essa mulher. E aí essa mulher recebe todo um atendimento médico, de suplementação, enfim, exercícios, repouso. Exato, pois é. Então, aí a coisa começa para aí essa criança nascer num ambiente saudável, em que ela é amada, em que ela é orientada, em que esse pai e essa mãe não projetam as suas sombras emocionais na criança. Nem suas expectativas. Nem suas frustrações, suas expectativas. Vocês vejam como isso é complexo e profundo, porque o que acontece conosco? Existe uma coisa chamada o padrão familiar. Nós viemos repetindo o que nossos ancestrais fizeram, o jeito que foi. As pessoas dizem, mas no tempo que eu fui criado pelo meu pai, nunca me dizia que me amava, ninguém não existia. Mas claro, mas o que eles receberam? Eles não conseguiram. Então, assim, é um fio que tu vai desfiando e vai voltando muito. Então, assim, romper não é garantia. Claro, também não é. Com um problema de neurodesenvolvimento e desestruturar toda Sim. a família e causar Sim. em toda a família. Aí seria. Sim. Então, assim, é claro que o complexo, a situação é muito complexa, profunda. Então, por isso que a Luz Dourada vem com um trabalho de formiguinha, buscando despertar a consciência, recomendando que cada pessoa busque a prática dos 8 princípios, consciência sobre si mesmo, autoconhecimento, buscando se melhorar, se curar as suas dores, os seus padrões emocionais, buscando entendê-los para que, então, isso é um processo de séculos, né, Ivânia? Nós vamos precisar de gerações, então, para que nós tenhamos uma humanidade saudável, porque como que nós vamos ter pessoas, porque a gente sabe disso, né? Existem fatores genéticos, que eu trouxe aqui, não vamos entrar nessa questão médica, que é muito chata, fatores genéticos, mas mesmo os estressores externos, que é a chamada epigenética, são o gatilho. Então nós temos casos como, não vou aqui citar, mas de uma pessoa que pode trazer uma tendência, uma genética, e que pelo cuidado de uma mãe, de um pai, enfim, de protegê-la, de evitar com que ela se exponha, ela ter uma adolescência razoavelmente saudável, né? A gente sempre conta essa história, né? E não desenvolver a enfermidade. Então, como é possível amenizar, né? Amenizar uma tendência? Claro que a genética também ela é o resultado de uma semeadura anterior. Tudo tem a sua causa anterior, tudo. Os genes são apenas a expressão de um comportamento repetitivo, né? Existe uma interação dual, a matéria com o gene, a genética e a epigenética que influencia na genética, a genética que influencia na epigenética. A coisa pode ser um círculo descendente, mas vicioso, mas pode ser um círculo virtuoso. É isso que nós desejamos. Além da genética, a gente tem que pensar que vai ter uma mãe, e esta mãe pode trabalha fora ou não trabalha fora. Ela é julgada se ela trabalhar e ela é julgada se ela não trabalhar. Onde é o equilíbrio? E aí tem que prover essa criança e o que um só ganha não pode, e aí o outro quer. E ela como pessoa. Mais uma coisa, hoje mais de 50% das famílias, o chefe da família é uma mulher, criando sozinha a sua criança. Pensem, isso é IBGE, estatística. Sim. No Brasil, 51% dos lares são providos por mulheres, sem o pai. Na verdade, assim, saúde mental não é matemática, não é 2 mais 2. É. Isso não existe fórmula pronta. A gente vai realmente, passo de formiguinha, é tentar, dentro do possível, juntar as migalhas e tentar, dentro do nosso universo, da nossa situação de vida, fazer a melhor escolha, procurar ter
consciência nas atitudes, nas escolhas, na educação dos filhos, porque a primeira infância, assim, é fundamental para a formação da personalidade, os primeiros 2 anos e se estendendo até os 4, principalmente. A partir, os 4 primeiros anos, assim, são os fundamentais, onde tu planta a semente. Tem uma frase, assim, que é antiga, que dizia, como é que é, de pequeno que se torce o pepino, né? Que dizia assim, né? Mais ou menos isso, que na verdade é onde tu vai estar dando a base da formação emocional para uma criança. E esse vai ser o adulto que vai ser o pai e educador do futuro. Então é tudo nesse sentido. É só uma curiosidade, pretendo desenvolver isso um pouco mais no outro dia, é o conceito de que a gente achava que a sensação de bem-estar e de felicidade, ela não poderia ser treinada, né? Esse é um outro aspecto. Já que está falando de doença mental, vamos falar em saúde mental. E se descobriu recentemente que tem um pesquisador americano que estudou 30 anos isso aí, que o cérebro das pessoas felizes, ele demonstra assim uma hipertrofia, uma maior atividade neuronal na área pré-frontal esquerda. Ele descobriu isso aí. Então a questão era assim, será que as pessoas nascem com isso aí? E a pergunta é, será que podemos, ou isso pode se desenvolver? E sim, podemos desenvolver. Existe um conceito que era, antigamente, na época que a gente fez faculdades, falava assim que o neurônio não se regenerava. A gente achava, não, o neurônio formou até os 2 anos, aí o número de neurônios que tu tem só vai, a partir da vida, perder. Não é bem assim. O neurônio tem capacidade de crescer, de estabelecer novas conexões, novas sinapses. Então, existem treinos, né, que nós podemos treinar a espessar, a ampliar essa área neuronal do córtex pré-frontal esquerdo. E fizeram vários estudos, vários mecanismos de treino, e o exercício que mais fez ativar essa área era um exercício simples envolvendo compaixão, em que a pessoa recordava de um momento muito feliz da sua vida, primeiro, por alguns segundos, ela se embebia dessa situação, dessa lembrança de alegria, aí ela dizia algumas afirmações de autocompaixão para com ela, para com o seu corpo, para com as suas células, seus órgãos, aí ela, dentro dessa vibração, ela expressava isso para um estranho, uma pessoa neutra, assim, um vizinho, alguém, e depois para alguém que lhe ofendeu, para alguém que realmente lhe feriu, tentava. Então era um treino e isso foi eu não lembro exatamente o período, 90 dias, 60 dias. A diferença foi marcante entre o grupo controle e o grupo que fez essa prática. Então assim, é possível nós exercitarmos, ampliarmos, é a capacidade de nós enxergarmos o bom, o bem na nossa vida, aquilo que vale a pena, o belo, valorizarmos o que temos, né? Porque às vezes a gente amplia muito o que falta para nós e não enxergamos aquilo que temos. Enfim, já estamos adiantados da hora. Eu acho que encerra. Eu me lembrei que uma vez eu vi falando que só eles medindo, né, um estudo assim, falando que só o sorrir, mesmo sem estar feliz, só o movimento físico de sorrir liberava hormônios no nosso corpo, né? Que às vezes a gente tem que sorrir mesmo sem estar feliz, forçar um sorriso e que já muda toda a química do nosso corpo. Então isso é interessante para as próximas lives, né? A gente vir claro que a gente debateu sobre, fica até uma coisa meio pesada tudo que a gente falou, né? Sim. E a gente tem que trazer o oposto. E aí eu fiquei pensando, a gente trouxe muitos termos técnicos, falou sobre tudo isso, mas eu acho que a saída mesmo, ainda mais a gente como Luz Dourada, porque se a gente não sabe, por exemplo, se eu tô ansiosa, se eu não estou com saúde mental, eu não tenho nem como saber dessas milhares de coisas e influências e de como eu fui criada e gerada e quem convive comigo e as pressões. Eu não sei de onde que vem a minha doença mental. Né? Eu tô falando Talvez. Assim para quem tá vendo. Eu não sei, pode vir de tantas coisas somadas, de um trauma específico. Então eu acho que o que amplia, o que deixa a pessoa mais doente é tentar listar tudo que aconteceu na vida dela de ruim,
os culpados, os problemas, da onde que veio. Eu acho que isso, excesso desse pensamento, ou o que eu fiz de errado, eu acho que isso deixa a pessoa mais doente, no meu ponto de vista. E, para mim, a única saída para a doença, o caminho para a saúde mental é a fé. A gente está aqui diante dos mestres na luz dourada. Então, quando a gente teve o dia de Jofiel, eu não sabia o que pedir para ele, mas eu já tinha passado por muitas coisas, eu estava na melhor fase da minha vida, mas eu ainda tinha uma dor muito forte no peito, uma angústia muito grande, uma tristeza muito grande, e eu não sabia da onde aquilo vinha. Se era porque o meu Oscar ainda não caminha, ele estava com algumas questões ali, se era por causa do meu trabalho, se era por causa disso, se era por causa, né, de outras questões familiares. E como que eu ia fazer um pedido, né, dizendo assim, é por isso que eu estou sentindo isso. Então eu pedi para ele, para Jofiel, que eu não sabia do que estava gerando aquilo em mim, e que ele então me atendesse e tirasse aquela dor do meu peito, a partir do que ele sabe, eu queria que ele me ajudasse a resolver isso, e que ele sabia o que estava me gerando isso, porque eu, humana, como eu sou, não ia saber. Provavelmente eu ia acertar na coisa errada, eu ia achar que era uma coisa e era outra. Né? Então, eu tive uma sucessão de coisas que aconteceram a partir daquele dia, uma consulta numa neuro nova, que eu já tinha dito que eu não ia mais em nenhuma, e que a gente achou uma medicação que regulou o Oscar. O Oscar deu 3 passinhos esses dias sozinho. 4? 4. Então, assim, eu tô me sentindo leve, eu não senti mais aquela dor, aquela angústia, várias outras coisas específicas. E eu teria errado, eu não ia saber exatamente o que era. Então, eu acho que a gente precisa deixar para as pessoas que a saída, a saúde mental, ela tá na nossa fé. É o nosso caminho. Talvez não se levar tão a sério, né? Não se levar tão a sério, não levar tudo tão a ponta de faca. Eu não vou tão longe assim, porque eu conheço muitas pessoas que não seguem nenhuma religião e estão muito de bem consigo mesmo. fé na vida, fé em si mesma. Bom, aí que tá. É porque são várias fés, né? Então, isso eu concordo. Tipo assim, fé na vida, fé na humanidade, né? Fé num dia melhor. Ou seja, eu acho assim, um sentimento de confiança, de que existe uma nova chance, que existe um novo momento, vai haver um novo dia. Não, tanto que a coisa mais linda na invocação de Jofiel é quando pede ajuda para amanhecer, sabe? E exatamente isso, enquanto tu acredita, né, que há uma nova chance, tu vais amanhecer. O problema é quando tu não acredita mais, quando tu não... E eu acho que quando eu falei de fé, eu queria falar assim, a fé na gente mesmo. Sim, alguma forma. É porque a gente normalmente condiciona a fé a algo religioso, né? Eu quis dizer isso, assim, acreditar em si mesmo. Gente, nós passamos muito do horário, o assunto é maravilhoso, né? Vamos voltar na próxima live, vamos voltar, e inclusive porque a data vai ser modificada, não é mesmo? Porque os nossos médicos aqui vão viajar, então a gente vai antecipar a live, né? Ou vai adiar, vai ser adiada, então, exatamente porque estarão viajando de férias. Mas voltaremos ao assunto, provavelmente umas 4, 5 vezes extra. Obrigado por estarem com a gente. Pessoal, porque não pense que é só a gente do Brasil que nos assiste, até porque agora estamos bombando na China, né, no Red Note, em vários países que estão nos recebendo, inclusive na África, em Angola, em vários países, e a gente saúda todos vocês que nos assistem, continuem assistindo, um abraço para vocês e até a próxima.